Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e hoje eu resolvi começar mais um projeto de leitura aqui no canal. Eu resolvi ler romances durante uma semana e vir aqui comentar com vocês o que eu achei dos livros, se eu gostei, se eu não gostei, quais são as minhas opiniões. E eu vim primeiro mostrar pra vocês a minha TBR, né? Então eu separei 4 livros pra ler essa semana. Tomara que eu consiga alcançar essa meta aí. Mas o primeiro livro que eu separei foi Sem Julgamentos, da Meg Cabot, e também Sem Ofensas, da mesma autora. É uma série que se passa ali na mesma ilha. Eu sei que o primeiro livro, que é Sem Julgamentos, a gente vai ter um furacão que tá chegando nessa ilha, e a nossa protagonista, ela resolve não deixar ali a ilha, ela foi pra ilha pra tentar um recomeço, porque muita coisa aconteceu na vida dela, ela não tá se dando bem com a mãe, ela terminou um relacionamento longo, e aí ela precisa de um recomeço e se muda pra essa ilha. E quando esse furacão é anunciado que tá chegando, que ele vai ser destruidor, ela resolve não deixar, porque ela tem que cuidar do gato dela, que tá doente, tá acabando de sair ali de uma operação, e ela precisa ficar pra cuidar dele. E nesse meio termo, quando as coisas acontecem, nesse meio tempo, quando as coisas acontecem, ela precisa cuidar de outros animais ali da vizinhança, as pessoas descobrem que ela ainda tá lá, depois do furacão, e ela precisa cuidar dos animais ali da vizinhança, porque as pessoas ainda não conseguiram voltar para casa, né, quem saiu da ilha. Então ela começa toda essa campanha. E ela vai contar com a ajuda de um morador local, de uma pessoa que é super conhecida na cidade, que é aquele cara que faz tudo e ajuda todo mundo. E ele vai acabar ajudando ela, então, a cuidar desses animais, a fazer essa campanha para arrecadar o que eles conseguirem para cuidar desses bichinhos que tiveram que ficar para trás. Então é uma história que eu espero que seja muito legal. Eu nunca li nada da Meg Cabot, se eu li eu não me recordo, mas eu vi muita gente comentando que é um romance legal, é um romance gostoso, então vamos ver o que eu acho. E por isso que eu já separei o Sem Ofensas também. E aqui a gente vai conhecer a história de uma bibliotecária que acaba encontrando um recém-nascido dentro do banheiro da biblioteca. E isso é considerado crime, então as pessoas, um detetive da cidade, que é da ilha também, tudo isso acontece na ilha, ele precisa investigar para saber o que aconteceu, quem que é essa criança, de onde ela veio, quem são os pais, o que aconteceu dentro da biblioteca. E aí essa bibliotecária fica infernizando a vida dele porque não concorda muito com os métodos ali de investigação do cara. Pelo que eu entendi, essa é a sinopse, é claro que os dois ali vão desenvolver um relacionamento, e eu tô ansiosa para conhecer a escrita da autora. Outros 2 livros que eu separei, um foi da Tessa Dare, esse daqui é Uma Aposta Irresistível, essa aqui é uma série chamada Girl Meets Duke, esse aqui é o volume 3, eu comprei recentemente e eu tô ansiosa pra ler. Os outros 2 são, o primeiro é Um Casamento Conveniente e o segundo Um Amor Conveniente. E são romances de época que eu gostei bastante de ler, eles são bem leves ali, eles me entretêm bastante e é uma leitura super rápida. Esse livro aqui tem 220 páginas, então acho que vai ser super tranquilo de ler. E eu confesso que eu não sei direito a sinopse, eu comprei mais por já estar em contato com a série, né, de livros, com essa série, e aí eu queria ler o terceiro, porque eu gostei do primeiro e do segundo, então vamos ver aí o que eu acho desse terceiro volume. E por último, uma autora que eu conheci esse ano e que eu tô super empolgada para ler mais sobre ela, que foi De Férias com Você, da Emily Henry. Eu li Loucos por Livros, foi um dos favoritos do ano, e eu comprei esse daqui junto e eu tô ansiosa pra ler. Eu vi muita gente comentando que esse daqui é um dos favoritos dela, e também muita gente falando que esse não é tão legal, então eu sei que divide aí um pouco de opinião das pessoas, de quem é fã da Emily Henry. Eu só li Loucos por Livros dela, tem outros que eu quero ler, e como eu tenho esse daqui na estante, eu acho que eu vou ler ele também. Loucos por Livros foi uma leitura super rápida pra mim, eu fiquei super envolvida com os protagonistas, então eu espero que esse daqui também seja tão bom quanto. E eu sei um pouquinho aí da sinopse, a gente vai ter 2 melhores amigos que eles não têm nada a ver um com o outro, os dois gostam de coisas diferentes, mas eles moram em cidades diferentes e por conta disso, todos os anos eles marcam de passar as férias juntos, fazer alguma viagem juntos. Só que uma das últimas viagens deu algum tipo de problema, eles tiveram algum tipo de desentendimento e nunca mais se falaram. Só que a nossa protagonista acaba convidando ele pra pôr tudo em pratos limpos, né? Depois de alguns anos que isso tudo aconteceu, pra pôr tudo em pratos limpos e pra eles viajarem de novo pra tentar entender o que aconteceu aí nesse passado.
e ele acaba concordando. Então a gente vai ter mais uma vez os dois viajando juntos. E eu estou louca para saber o que vai surgir desse romance. Eu gosto muito quando o romance surge de melhores amigos, assim, os dois já se conhecem, já se gostam muito, mas ainda não entendem, né, esse sentimento. Então eu tô ansiosa para conhecer um pouquinho mais, não só da autora, mas também da história. Finalizei a leitura de Sem Julgamentos, da Meg Cabot, e eu gostei bastante desse meu contato com a autora. Aqui a gente vai ter uma história daquelas bem clichê, bem fofinha, que tem várias cenas de aquecer o coração. Vai narrar a história da Bree, que é uma jovem que se mudou para essa ilha paradisíaca ali, que recebe muitos turistas, e ela decide que precisa abandonar a cidade grande para se mudar para essa ilha que tem um fator muito importante para ela, um fator sentimental importante para ela. E ela acaba indo para lá para ficar algum tempo, só que ela acaba ficando para morar realmente, arruma um emprego de garçonete. Ela tá com um gatinho que acabou de passar por uma cirurgia, então ela tá cuidando desse gatinho. Enfim, ela acha que esse é o momento dela seguir em frente. Só que quando um ciclone passa, um furacão na verdade, vai passar ali pela ilha, ela decide que ela quer ficar na ilha, ela não tem por que sair de lá, mesmo com a sua mãe pedindo para ela sair, seu ex-namorado ali ligando incansavelmente para ela sair da ilha. Ela decide que ela precisa ficar, alguns moradores da ilha vão ficar, né? Outros estão já saindo, tirando as suas coisas e saindo, porque esse furacão vai passar bem no centro da ilha, bem ali onde os moradores ficam, né? E ela acaba ficando com as pessoas dali. Ela tem que sair do apartamento dela, porque é um apartamento pequeno, num local de risco, que é um local que sempre inunda, então ela não vai conseguir ficar lá, ela vai precisar ir para casa de amigos, de colegas, para conseguir ficar mais segura. E ela decide ficar na ilha porque o gato dela não vai poder sair. Ele passou por uma cirurgia, ele tá doente, e ela não consegue tirar ele nesse momento, porque ele não aguentaria uma viagem longa de avião ou de carro para alguma proximidade. Então ela decide ficar na ilha, numa casa mais segura, né, para poder passar esses dias e cuidar do gato dela, já que ela não quer abandoná-lo, né? Só que quando passa esse furacão, muitas pessoas tiveram que deixar os seus animais de estimação para trás ou optaram por deixar porque acharam que iam conseguir voltar logo no dia seguinte, então deixaram só suprimento pro dia somente do furacão ali. Só que a ponte cai, né, que liga essa ilha às outras cidades, né, a outra parte de transporte. Essa ponte cai durante o furacão e eles não têm previsão para conseguir reerguer essa ponte. Então quem saiu não está conseguindo voltar para a ilha e quem está na ilha já não consegue mais sair. Então quem tem animal de estimação acabou que ficou sozinho o animal, porque as pessoas não estão conseguindo retornar para a ilha. E é nesse momento que a Bree, então, faz a opção de publicar, né, na internet que ela está na ilha, que tá tudo bem, né, que eles não tiveram muitos estragos, mas que quem tiver um animal de estimação na ilha e que não tá conseguindo cuidar ou não tá sem suprimento ou os animais estão sozinhos, para entrar em contato com ela, que ela vai fazer esses resgates, né? Ela vai cuidar, vai levar alimento, vai ver se eles estão bem, se eles estão precisando de ajuda, de medicamento, enfim. E aí muitas pessoas entram em contato com ela. E é nesse momento que, mais uma vez, né? Na verdade, porque eles já se conhecem ali, mas nesse momento vai entrar o Drew, que é um cara nativo. Ele mora ali na ilha desde sempre, saiu para estudar, mas acabou voltando. Ele gosta muito de morar ali. Ele é super conhecido na cidade, aquele cara faz tudo, que todo mundo chama numa emergência. E aí eles acabam se encontrando algumas vezes ali. E quando surge essa coisa de resgate dos animais, ele também, por sua vez, que gosta muito de animais, acaba entrando nessa junto com a Bree para ajudá-la, né? E aí a gente tem um pouco sobre o passado dos dois personagens, sobre família, sobre a rotina da ilha, sobre as outras pessoas ali, personagens secundários. Então a gente vai acompanhar um pouquinho aí dessa jornada durante o furacão, né? Antes, a preparação para o furacão, durante e depois, quais são as consequências desse fenômeno natural.
É um livro muito gostosinho. Eu achei somente que algumas coisas foram resolvidas de forma bem rápida, principalmente em relação ao passado da protagonista. Mas são coisas que, conforme você vai lendo, você vai entendendo mais ali o que aconteceu. Essa parte eu achei que não foi tão bem explorada. Eu acho que a Bri, ela é uma daquelas protagonistas que tem tudo para ser mais complexa. Ela tem uma família de muito dinheiro, mas que ao mesmo tempo ela não quer isso pra ela. Ela quer viver uma vida simples, ela quer trabalhar com alguma coisa que ela gosta, ela quer salvar vidas, né? Como ela faz com o resgate dos animais. Então a gente vê bastante essa evolução da personagem no livro e ela demonstrando o tempo todo que ela não é o sobrenome dela, né? Tanto que as pessoas da ilha nem sabem quem ela é, acabam descobrindo conforme a história vai avançando. Então eu acho que é uma leitura ótima para quem quer sair da ressaca literária. Parece um filme da Netflix, sabe? Aqueles filmes clichês de romance de cidade de interior. É esse livro escrito. A escrita da Meg Cabot é uma delícia. Eu gostei bastante dos protagonistas. Eu acho que eles têm bastante química. E além do que, pelo que eu vi, a gente já vai ter alguns nomes, já vamos ser apresentados, né? Alguns nomes que vão aparecer mais no segundo livro, que também se passa dentro dessa ilha, que é o Sem Ofensas, e que vai ser minha próxima leitura. Então eu tô ansiosa para saber como esses personagens secundários de Sem Julgamentos vão parar ali em Sem Ofensas, que também se passa dentro da ilha, mas até onde eu sei você pode ler fora de ordem. Mas pode acabar recebendo algum spoiler, por exemplo, do final do casal do primeiro, sabe? Alguma coisa assim. Finalizei então outro livro da Meg Cabot, que é Sem Ofensas. Esse aqui é o segundo livro que vai se passar dentro da ilha Little Bridge. Eu já comentei com vocês sobre Sem Julgamentos e eu gostei mais ainda de Sem Ofensas. Ela seguiu a mesma fórmula do primeiro, né? A gente vai ter aí dois protagonistas que vão acabar se conhecendo em alguma situação complicada. No primeiro caso foi o furacão, e nesse eu já vou comentar com vocês. Mas ela segue aquela linha que os dois têm um passado, que os dois têm as suas mágoas, os seus rancores, precisam recomeçar e eles vão se encontrar nesse momento importante. Nesse, a gente vai conhecer a Molly, que é uma bibliotecária que ficou responsável pela parte de sessão infantil da biblioteca dessa ilha. Então ela acabou de se mudar, faz pouco tempo que ela tá por ali, e num dia ela tá dando uma atividade com as crianças da ilha dentro da biblioteca, e um pai que tá ali presente, né, uma mãe, chama ela de lado e fala que uma porta do banheiro tá trancada e que eles não conseguem entrar, e pede para ela dar uma olhada. E como isso é uma situação que é até corriqueira, às vezes alguma criança acaba se trancando ou precisa de ajuda, tá com vergonha, e ela sempre precisa ajudar de alguma maneira, ela não acha estranho, ela vai até o banheiro, e como ela chama e ninguém responde, e ela começa realmente a escutar algum gemido, ela olha por baixo ali da cabine e vê que tem uma caixa dentro da cabine do banheiro. E quando ela consegue passar por baixo, ela olha por dentro e encontra um recém-nascido lá dentro, chorando, né, choramingando ali, e ela chama o delegado para conseguir investigar a situação, saber quem que deixou a criança ali. Ela chama o SAMU para ver se a criança tá bem, porque realmente parece um recém-nascido de poucas horas de vida. Então ela chama, além do delegado, ela chama também os paramédicos para olharem a criança. E quando o delegado, que é o John, ele chega lá, ele encontra ela toda determinada a tentar entender o que está acontecendo, e ele já deduz que a mãe da criança abandonou dentro da biblioteca, e ela defende que a gente não sabe o que aconteceu para a mãe ter se desfeito do nenê, né? Para a mãe ter precisado deixar o nenê dentro da biblioteca. Então, ela defende que ele precisa investigar antes de tirar as suas conclusões, né? E ele acha que o caso meio que já tá resolvido, sabe? Foi a mãe que abandonou e tá tudo certo, eles vão descobrir quem que é a mãe, porque isso é um crime, né? Mas enfim, os dois acabam tendo um desentendimento inicial ali, né? A gente já sabe que desse desentendimento vai vir ali a atração ao amor, não é mesmo?
E eles começam meio que juntos, então, a tentar entender o que tá acontecendo e o que aconteceu com esse nenezinho que tá ali, já que ela se preocupa bastante. É uma cidade pequena, né? Uma cidade da ilha, então a notícia já 2 horas depois já tá na internet e eles já estão querendo saber o que aconteceu. Cada um tá postando as suas opiniões e aí a nossa protagonista vai defender e vai contar o que realmente aconteceu. Fora tudo isso, o delegado John, ele tá enfrentando ali um ladrão que ele entra nas casas ali do pessoal da ilha e ele não consegue pegar, ele não consegue saber quem é. Esse cara não machuca as pessoas, mas ele rouba, né? E ele não consegue descobrir quem é, então tá todo mundo meio que tirando sarro dessa situação em relação a ele, sabe? Então ele já também não tá muito contente, então quando ele encontra a bibliotecária dando pitaco no jeito que ele investiga as coisas, eles acabam ali se desentendendo mais um pouco. Mas eu gostei mais desse casal ainda do que foi em Sem Julgamentos. Eu achei esse casal muito mais divertido, eles têm uma conexão assim logo de cara, e o que eu achei legal é que os dois têm um passado com alguém muito importante. Em Sem Julgamento já tinha isso, né? Eu tinha comentado que os dois tinham um passado ali, com meio complexo e tal, mas esse daqui a gente tem um passado com algum romance que deu errado. O John tem a sua ex-mulher, que é mãe da filha dele, mas não é uma mãe presente, então ele acaba se tornando um pai solo, sabe? Já que a mãe não tá ali, a mãe da menina não tá ali para auxiliar, então ele é pai de uma adolescente. E a nossa protagonista, Molly, ela veio de um noivado meio conturbado. Meio complexo, então o ex-noivo não é um cara muito gentil ali, ela ainda não superou tanto o término, ele já tá noivo de outra pessoa e ela não aceita muito isso. Então os dois estão procurando um recomeço, assim como em Sem Julgamentos, mas eu acho que eu gostei mais do plano de fundo ali, da história desses dois protagonistas, do que foi em Sem Julgamento. Fora isso, eu também acho, mais uma vez, assim como no livro anterior, que algumas coisas foram bem corridas. Essa parte do bebê, da mãe da criança e do ladrão, eu acho que se resolveu muito fácil, muito rápido e que não teve grandes surpresas. Desde o início, o delegado já praticamente sabe e tá tudo interligado e ele sabe quem é e sabe o que fez, sabe? Então eu acho que não teve grandes surpresas envolvendo essa história, que eu acho que poderia também ter sido melhor desenvolvido ou ter sido mais complexa, porque é um assunto, né, o abandono da criança, a gente tem toda uma questão em volta da mãe dessa criança. Do ladrão eu entendo, tirando uma situação específica lá, uma situação mais tranquila, vamos dizer assim. Mas, principalmente da parte da mãe da criança e da criança, eu acho que foi tudo muito rápido e tudo foi assim, sabe? A gente já sabia o que tinha acontecido, quem era quem que era o pai, quem que sabe? Então, eu não sei, eu acho que poderia ter desenvolvido um pouco melhor. Mas, assim como em Sem Julgamentos, a Meg Cabot não colocou como foco essa situação e sim o desenvolvimento do casal. Então eu entendo que essa situação acabou sendo resolvida de forma um pouco mais rápida, assim como alguns acontecimentos do livro anterior. Então ela seguiu essa mesma fórmula, até porque fazem parte ali de uma série. Eu acho que, não li outros livros dela, mas talvez até faça parte um pouco ali da escrita dela, né? De ter o foco principal realmente no relacionamento, e o que acontece em volta eles vão se desenvolvendo de maneira mais sutil, de maneira mais fáceis, assim, só para ter um enredo ali por trás dos dois se conhecendo, de manter o relacionamento, de desenvolver para uma amizade, desenvolver para o amor. Então eu acho que parece que todas as situações acontecem justamente para esse casal ficar junto, sabe? Mas é uma leitura muito divertida, é uma leitura gostosa, é uma leitura rápida. Mais uma vez, a escrita da Meg, ela é super fluida, não é uma leitura difícil, é aquela leitura que, se você quiser se distrair, se você tá num modo, tipo, tá se sentindo ociosa, tá se sentindo ansiosa, eu também acho que é uma leitura super válida que vai te distrair ali durante algumas horas. Finalizei mais 2 leituras e como foram leituras bem rápidas, que eu li em 1 ou 2 dias, eu acabei esperando para gravar de uma vez só e falar sobre os 2 livros.
O primeiro que eu finalizei foi Uma Aposta Irresistível, da Tessa Dare. Aqui a gente vai ter mais um romance de época dessa série Girl Meets Duke. Aqui é o terceiro volume e a gente vai conhecer a história da Penny, que é uma lady que já tá com 26 anos, naquela época ela já não é mais considerada uma boa pessoa para casar, ela tá ficando pra titia, solteirona e tudo aquilo que a sociedade acha que ela tem que ser, só que ela é uma jovem super decidida, ela sabe o que ela quer e por alguns acontecimentos ali do passado dela que a gente vai desvendar aos poucos, ela não tem intenção de se envolver na sociedade, de ir para bailes, de dançar com vários homens, e esse foi um dos motivos que fez com que ela ficasse solteira até agora e não encontrasse um pretendente. O outro motivo foi que ela é uma jovem com muita compaixão pelos animais. Ela gosta de acolher quando eles estão precisando, passando por necessidades, ou também quando eles estão machucados ou foram abandonados, enfim. Então ela tem uma infinidade de bichos dentro da casa dela. Ela tem arara, ela tem porco-espinho, vários gatos, cachorro com deficiência, cabra, enfim, ela tem de tudo lá na casa dela e ela precisa arranjar alguém que aceite esses animais. E uma coisa que é muito difícil, porque são animais que são considerados ali errados perante a sociedade, porque todos eles têm alguma dificuldade, todos eles foram encontrados ali machucados, enfim, né? Eles são considerados errados e ela tem muitos, ela gosta de cuidar e tal. Só que certo dia, ela é pressionada pela tia dela, porque ela precisa ir embora e precisa ir morar com o irmão dela, ela tá morando sozinha, ela precisa voltar para sua cidade natal, porque ela não tem um marido, ela vai ficar solteirona e aí ela precisa estar perto da família, que é do seu irmão mais velho. Só que a tia dela propõe, porque ela quer ficar, e a tia dela propõe então que elas façam uma aposta. A Pop é do outro livro, a Penny, tudo igual esses nomes, gente. A Penny, ela pode ficar na casa dela, só que ela vai ter algumas coisas para cumprir. Num prazo de 3 semanas a 1 mês, que é o período que o irmão dela já tá vindo para buscá-la, né? No prazo de 3 semanas a 1 mês, ela tem que convencer a tia que mais alguma coisa prende ela em Londres. Ela vai precisar abrir mão de seus animais, ou seja, encontrar casas para todos eles, ela não pode mais ter essa quantidade de animais. Ela precisa renovar o seu guarda-roupa, porque faz anos que ela não vai para um baile, para uma sociedade, ela não é mostrada para a sociedade. E ela precisa voltar a frequentar os bailes, eventos sociais, voltar a aparecer nas colunas ali dos jornais, enfim. Ela precisa voltar a ser uma lady e ser apresentada novamente para a sociedade, para quem sabe encontrar aí um noivo, um marido, a tempo dela não se tornar a solteirona da família. E é claro que a Penny aceita essa aposta e ela começa a batalhar e precisar de ajuda para conseguir encontrar o local ideal para os seus animais, para conseguir ficar na cidade, que é uma cidade que ela gosta, ela se sente bem e ela não tem intenção ali de arranjar o marido. E ela vai contar com a ajuda do Gabriel, que é o cara que mora na casa do lado. Ele é conhecido como Duque da Ruína, porque ele é aquele cara que veio realmente ali de um orfanato, ele passou fome, ele era muito pobre. E ele subiu na vida dele através de finanças, mas ele tira dos ricos. O que ele faz? Ele começa a descobrir o podre das pessoas, da sociedade, né, de alto escalão, duquesas, marquês, enfim, todo mundo de alto escalão, e compra essas dívidas, dívida de jogo, ou pessoas que estão falidas, que vendem suas joias, que vendem os seus móveis. Ele compra tudo isso, compra terra, compra imóvel, compra casa, reforma e ele revende essas coisas. Então ele vai lá, ele compra as dívidas para a pessoa pagar direto para ele vai lá, ele compra a casa para um valor mais baixo, porque a pessoa tá precisando de dinheiro e depois ele reforma e revende. E foi assim que ele fez a riqueza dele e ele se tornou o Duque da Ruína que ninguém na sociedade suporta. E agora ele é vizinho da Penny e ele começa a ter que aturar essa mulher ali cuidando dos animais do seu lado. E é claro que eles vão se tornar amigos a princípio. Ele vai ajudá-la com seus animais a encontrar um lar novo para eles, porque ele também precisa que ela fique
morando ao lado dessa casa que ele comprou, porque ele acha que ter uma lady solteira ao lado da casa vai chamar a atenção de compradores, e ele quer que ela fique ali, então ele começa a ajudar ela a ficar em Londres, e é claro que os dois vão se envolver. E eu gostei bastante, eu acho que dos 3 que eu li, esse é o meu favorito. Eu me diverti muito com os protagonistas, eu dei várias risadas. Aparecem alguns personagens dos outros livros, dos 2 primeiros, nesse daqui, então foi muito legal rever como eles estão, todos eles são amigos. As pessoas estão tentando aceitar o Gabriel na sociedade, mesmo ele sendo o Duque da Ruína, enfim. A gente vai conhecer mais sobre o passado da nossa mocinha e também do mocinho, aquele moreno misterioso que todo mundo gosta, entendeu? Tem aqui nesse livro, tem romance de uma cama só, que a gente também ama. É um clichê gostoso, é um clichê divertido. Eu gosto bastante da escrita da Tessa Dare, ela sempre me diverte, eu sempre fico entretida ali nas páginas e não vejo a hora de terminar. Esse livro é super curtinho, ele tem 220 páginas, mais ou menos, então é ótimo para você ler também aí no fim de semana, num dia chuvoso, numa maratona. Enfim, é uma leitura super gostosa para quem gosta de romance de época e gosta desse clichê e um casal fofinho, uma história interessante, vai se envolver com esse aqui também. Então foi uma boa leitura, não foi um livro 5 estrelas, porque ele não é um livro surpreendente, ele não é um livro que me deixou querendo mais, eu acho que foi muito legal enquanto durou, foi um livro que tem o seu começo, meio e o final muito legal, ela conseguiu fazer com que os personagens casassem muito bem, com que eles tivessem uma conexão muito legal até o final, então acho que valeu a leitura, e se você gosta de romance e romance de época, deve investir também nessa coleção da Tessa Dare. O outro romance que eu li, então, essa semana foi um livro de uma das minhas autoras favoritas, aí tá se tornando uma das minhas autoras favoritas. Eu li Loucos por Livros dela e eu gostei bastante, que é a Emily Henry. Eu li dessa vez De Férias com Você. Esse daqui não se tornou um favorito. Eu acho que em alguns momentos ficou ali uma barriga na história, não tinha necessidade, mas aqui a gente vai conhecer a história da Poppy e do Alex. Eles são melhores amigos, eles se gostam muito, eles se dão muito bem, e apesar de serem extremos opostos, eles acabaram se tornando melhores amigos e dividindo a vida ali, dividindo os problemas e conversando sempre. Só que eles moram cada um numa cidade, um longe do outro. O Alex é aquele cara mais conservador, é aquele cara que usa camisa social, uma calça mais social, e a Pop é aquela mulher que é aventureira, ela quer viajar, ela quer curtir, ela quer ir conhecer pessoas, ela quer se aventurar, e o Alex já não é mais assim. Eles fazem uma viagem de verão todos os anos, há 12 anos, eles viajam juntos, eles vão juntos, escolhem um país, eles vão para esse lugar, país, cidade, qualquer coisa, quando eles conseguem ir para fora do país eles vão, senão eles pegam uma cidadezinha turística ali dos Estados Unidos e vão para lá. E eles fazem essa viagem mesmo eles tendo pouca grana no início, né? Depois a Poppy acaba até conseguindo um emprego numa agência de viagens que consegue fornecer essas viagens para os dois no verão, em troca dela fazer a publicidade, escrever artigos, de fotógrafos para fotografar essas partes da viagem, enfim. Eles viajam aí uma vez por ano juntos e é basicamente nesse momento, uma semana e meia, que eles ficam juntos e que eles se veem. O resto do ano eles moram em cidades separadas, cada um com a sua vida, e eles conversam somente pelo celular. Só que os dois, eles são melhores amigos, mas eles sempre souberam que tinha aqueles 5% de que poderia se tornar alguma coisa a mais. Só que eles sempre ou ficaram com medo de investir nisso, ou eles achavam que, tipo, esse momento que teve, que eles acharam que podia ter alguma coisa romântica, na verdade não era coisa da cabeça, enfim, deixou passar. Só que numa viagem que aconteceu 2 anos atrás, os dois foram viajar como qualquer outro ano e alguma coisa aconteceu entre os dois, eles acabaram brigando e eles passam 2 anos sem conversar, mesmo sentindo falta um do outro. E durante o livro a gente vai pro presente, né? A gente tá ali no presente e volta pro passado em vários momentos, porque a gente vai conhecendo um pouco mais sobre todas as viagens, desde a primeira até o momento onde teve a briga e o que ocasionou essa briga, por que eles brigaram, quem que tava, né,
num outro relacionamento, quem que não tava, com quem que eles estavam namorando, com quem eles estavam saindo, enfim. A gente tem várias dessas viagens, desses momentos em alguns capítulos. Em outros a gente vai ver o presente, e é no presente que a Pop chama o Alex para viajar de novo, mesmo ficando 2 anos sem conversar. Ela chama ele porque ela acha que é o momento deles resolverem essa briga toda entre eles. Ela não tá feliz profissionalmente e ela começa a pensar que a última vez que ela foi feliz foi quando ela viajava com o Alex, que ela esperava o ano todo, se planejava o ano todo para esse tipo de viagem e há 2 anos não acontece. Então ela chama o Alex para viajar com ela uma vez para eles tentarem resolver o problema entre os dois. Mas é claro que 2 anos se passaram, eles não são os mesmos, outras pessoas vieram e foram embora nesse meio tempo, outros relacionamentos, empregos, sonhos, enfim, muita coisa mudou em 2 anos e eles precisam reconectar, se reconhecer, até mesmo reconhecer eles mesmos, né? É uma jornada de autoconhecimento que os dois precisam fazer ali para ver o que realmente eles querem da vida, se essa amizade é tão importante assim, por que aconteceu deles se afastarem, né? Eles precisam entender o sentimento deles e coisa assim. A Emily Henry, ela tem uma escrita que me entretém muito. Eu devoro os livros dela. Loucos por Livros foi assim, De Férias com Você foi assim. Eu gosto bastante da maneira como ela escreve. Quero os outros livros dela. O único problema nesse daqui foi realmente essa barriga que eu senti no meio do livro. Esses momentos em que a gente tinha a viagem no passado, mostrando um pouco sobre a viagem, eu achava legal, tipo assim, a primeira, pra gente entender como eles começaram a amizade, como tudo desenvolveu, mas algumas das viagens nesse meio tempo foram vários anos. Não acrescentavam tanta coisa assim, sabe? A gente já sabia o que aconteceu, o motivo deles terem brigado, já é óbvio desde o início do livro, né? Quando chega na cena e realmente mostra o que aconteceu, o motivo da briga, enfim. A gente já sabia aí, meio por cima, o que tinha acontecido, mas eu senti essa barriga sim, eu achei alguns capítulos meio cansativos de ler, não me entreteve tanto, por conta dessas viagens no passado, e essas viagens acabarem não acrescentando tanto ao que a gente tava sentindo no presente. Eu tava curtindo muito a relação dos dois no presente, queria saber o que ia acontecer entre os dois, e de repente vinha alguma cena de alguns anos atrás só pra, sei lá, explicar uma piada interna dos dois, entendeu? Então isso eu achei que quebrava um pouco o ritmo da leitura pra mim, mas no geral é um livro ótimo, eu me diverti bastante também. A Pop com o Alex, eles são 2 personagens super carismáticos, tem uma química excelente, é muito legal ver o quanto eles vão entendendo sobre o sentimento deles, o quanto eles precisam de ajuda, talvez, uma pessoa para conversar, para conseguir entender o que está se passando, tanto na vida como profissional quanto pessoal, e em relação aos dois, aos antigos relacionamentos de cada um, as decisões se um fica, o outro vai, eles moram em cidades diferentes, eles precisam entender o que separou eles durante todos esses anos, e o que pode fazer com que os dois voltem a se falar e voltem a fazer essa viagem e fazer com que as coisas voltem ao normal. Mas é ótimo também, é igual aquele estilo de livro, que são os 4 que eu li durante esse vídeo, que são aqueles livros para você ler no fim de semana, são romances bem tranquilos para você ler rapidinho, em poucas horas. Então fica a dica para vocês. Esse daqui eu demorei mais para ler do que Uma Aposta Irresistível, mas justamente por conta dessas partes no passado, que quebrava um pouco aí a minha ansiedade em saber o que ia acontecer, eu ficava um pouquinho desanimada. Mas no geral também é um bom livro. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês conhecem Emily Henry, se vocês leram esse livro e gostaram também, ou se vocês sentiram essa quebra de ritmo quando as coisas iam e voltavam, né, pro passado. Mas deixam aqui nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo com vários romances aí, várias dicas para vocês colocarem na wishlist da Amazon. E se vocês quiserem saber mais sobre eles, mais sobre os autores, opinião de outras pessoas, nota, eu vou deixar o link de cada livro aqui da Amazon para vocês verificarem lá o valor de e-book, valor de livro físico, saber um pouco mais sobre o autor, outras obras, enfim, conhecerem mais sobre cada livro desses. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por terem assistido até aqui, até mais! Tchau!